Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal Infiraula. O nosso tema de hoje está relacionado ao choque hipovolêmico. E aí, o que vocês acham? Choque hipovolêmico está relacionado ao quê? Como que isso funciona no organismo? De que forma que a gente deve tratar? Quais são os sinais que a gente precisa ter atenção em relação à evolução do choque? Tá certo? Então a gente vai dar uma explanada acerca desse tema agora. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá bom? Ativem o sininho para receber as notificações. Comentem aqui embaixo também, coloquem suas dúvidas, suas experiências, tá? E faça aqui um cliquezinho no botãozinho do like, tá? Pra gente conseguir aí desenvolver melhor o canal, tá bom? Então vamos lá. Então vejam só, choque, né? Eu acho que a gente precisa primeiramente saber qual que é a definição de choque. O que é choque, gente? Não é choque elétrico, tem choque elétrico também, mas a gente vai falar do choque relacionado à parte sistêmica, a fisiologia desse choque. Então o que é o choque? O choque nada mais é do que a mudança na função metabólica da célula aeróbica para o mecanismo anaeróbico. Tá? E o mecanismo aeróbico é quando essa célula utiliza de oxigênio para gerar energia, para manter suas funções normais. Tá certo? Então o choque, a principal definição dele é a hipoperfusão celular, que caracteriza a mudança da função do metabolismo aeróbico para o metabolismo anaeróbico. Beleza? E aí, às vezes a gente pergunta, e o que é choque? Aí muitas pessoas falam, choque é quando o paciente tem taquicardia, quando ele tem taquipneia, quando ele tem hipotensão, nada disso, tá certo? A gente vai ver aqui qual que é a definição do choque. Isso que eu falei são meros sinais, sintomas que a gente tem relacionado a um distúrbio causado pelo choque, tá? Então o choque é a hipoperfusão celular, é quando a célula passa a exercer o metabolismo anaeróbico devido a uma disfunção que cause ali a falta do suprimento de oxigênio para elas, tá certo? E aí eu queria puxar aqui um ganchinho e falar hoje especificamente do choque hipovolêmico, tá bom? Porque o choque hipovolêmico, a gente tem diversos choques, tem um choque hipovolêmico, tem um choque distributivo, tem um choque cardiogênico, tem um choque obstrutivo, mas eu queria dar ênfase agora nesse vídeo no choque hipovolêmico, tá? E onde que a gente pode identificar pacientes com esse tipo de choque? A gente pode identificar pacientes no pré-hospitalar, né, no trauma pré-hospitalar. A gente pode identificar esse paciente lá na urgência e emergência, no pronto atendimento, e a gente pode identificar também esse paciente no centro cirúrgico e também no pós-operatório imediato. Tá bom? Então é importante a gente ter em mente quais são as condutas acerca as intervenções principais para a gente reverter um quadro de choque hipovolêmico. E aí eu pergunto, e na unidade de internação, paciente clínico pode apresentar choque hipovolêmico? E aí, o que vocês acham? Né? E aí a gente vai falar daqui a pouco se eles apresentam, né, ou não, se tem esse risco ou não de apresentar um choque hipovolêmico. Então vamos lá, gente. Definição do choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico nada mais é do que a perda de volume. Tá? No choque hipovolêmico eu não vou ter alteração do compartimento vascular. O que eu quero falar com isso? Os nossos vasos se manterão no mesmo diâmetro, a gente não vai ter alteração do compartimento vascular. Eu vou ter alteração da quantidade de volume que está passando dentro deste vaso. Outrora a gente tinha um vaso totalmente preenchido pelo volume sanguíneo. Quando o paciente está em choque hipovolêmico, ele tem uma redução desse volume intravascular e o que era totalmente preenchido agora vai ficar um filetezinho passando dentro do vaso. Tá certo? Então, o choque hipovolêmico não está relacionada à alteração do compartimento vascular, mas está relacionado à diminuição do volume intravascular, tá certo? Que é diferente dos outros choques, tá bom? E aí a gente tem principalmente, é claro, né, as hemorragias. A gente tem um choque hipovolêmico causado por outras
necessidades também, como paciente que tem um distúrbio hidroeletrolítico por perda, né? Através de vômitos, diarreia, enfim. Mas eu quero trazer para vocês agora, voltado mais para o choque hemorrágico. Que o choque hemorrágico é o choque hipovolêmico, só que causado pela perda de sangue. Tá certo, gente? Então, igual eu falei para vocês, o choque hemorrágico, que está dentro da classe do hipovolêmico, ele não tem alteração ali, ó, a causa não é alteração da estrutura vascular, do compartimento vascular, mas sim da perda de volume intravascular. E aí, o nosso organismo é algo maravilhoso, que a gente, cada vez que estuda mais, a gente se apaixona. Ele não desiste fácil, e ele vai sim tentar compensar esse choque com outras formas. E aí quando você tem uma perda de sangue ali, seja por um trauma, seja por uma cirurgia, o organismo vai começar a trabalhar em prol da reversão desse choque, para tentar compensar. E o objetivo maior do organismo é manter a perfusão celular. Tá? Ele vai brigar para falar, olha célula, você não vai transformar o metabolismo aeróbico em anaeróbico, eu vou continuar te fornecendo oxigênio, eu vou me virar aqui. E como que ele faz para isso? A gente tem aí alguns mecanismos básicos de compensação. E aí, o primeiro é a liberação de epinefrina pelas glândulas adrenais. Tá bom? Então a epinefrina, que é a mesma coisa que a adrenalina, tá, gente? Então a epinefrina é liberada pelas glândulas adrenais com o objetivo de ir lá no coração, aumentar a frequência cardíaca e aumentar a força de contração. Porque assim eu consigo aumentar o débito cardíaco e eu consigo perfundir as células. Concomitante a esse processo, o sistema nervoso simpático também vai liberar uma substância que é chamada de norepinefrina ou noradrenalina, que ela vai fazer o papel de vasoconstricção sistêmica. Então o coração está lá, né, atuando com a força de contração maior, com uma frequência cardíaca maior, devido ao estímulo da adrenalina, e os vasos sanguíneos, eles vão fazer vasoconstricção no intuito de fazer um modelamento da circunferência, a quantidade de volume sanguíneo que está circulando. Igual eu falei para vocês, lá atrás, quando a gente tinha um processo normal, eu tinha um compartimento vascular, o sangue preenchia todo o compartimento vascular. Quando você tem perda desse sangue, o compartimento se mantém, mas lá dentro do vaso passa aquele filetezinho. E aquele filetezinho lá não vai chegar nos órgãos e tecidos da forma que a gente espera. Então, a norepinefrina vai lá e vasoconstringe e se modela a quantidade de líquido que passa ali dentro. E aí a gente consegue manter a perfusão, pelo menos dos órgãos-alvos, né? O coração, o cérebro e os pulmões. Em contrapartida, gente, essa vasoconstricção pode fazer o colabamento dos capilares, somente em periféricos. E aí a gente começa a ter a falta de suprimento de oxigênio para algumas células. E as células começam a desenvolver o metabolismo anaeróbico, que não é legal, tá bom? E aí, gente, enquanto isso está acontecendo, esse mecanismo de reversão, de compensação está acontecendo, a gente começa a ter alguns sinais. O paciente pode apresentar taquicardia, né? Ele começa a apresentar uma taquicardiazinha ali de 100, 120, quando a gente tem um choque mais brando, e ela vai piorando à medida que o choque vai evoluindo. Então, como que eu sei que o paciente já está em choque? Se ele apresenta taquicardia associada a um sangramento, ele já está em choque. Ele não está entrando em choque, esse termo não existe. Ah, o paciente está entrando em choque. Não, ele já está em choque. Quando ele tem taquicardia, ele já está em choque, beleza? Então o paciente começa a apresentar taquicardia, ele começa a apresentar taquipneia, ele começa a apresentar algumas alterações discretas do nível neurológico, tá certo? Ele pode ficar ansioso, ele pode ficar confuso. Isso tudo aí está relacionado aos sinais de hipoperfusão celular. Agora é o seguinte, gente, o organismo ele vai tentar compensar, mas se eu não tratar a causa, que é a hemorragia, a gente não vai manter esses mecanismos compensatórios por muito tempo, tá? E aí o paciente começa a apresentar hipotensão arterial. A hipotensão arterial é o critério que diferencia o choque compensado para o choque descompensado. Então, se vocês perguntarem, professor, qual que é então o choque compensado? Enquanto o paciente não apresentar hipotensão,
ele está em choque compensado. Né? Ele tem taquicardia, ele tem taquipneia, ele pode ter ali uma discreta alteração do nível de consciência, ele ainda está em choque compensado. Agora, se ele apresenta hipotensão arterial, como a sistólica ali menor que 90 e a diastólica menor que 60, ele já está em choque descompensado. E isso significa que o paciente já está em risco iminente de morte. O próximo passo é a morte, é a parada cardiorrespiratória, que inclusive é muito difícil de reverter nessa condição, tá? Então, só para um alerta antes da gente prosseguir, eu preciso intervir no momento do choque compensado, porque quando o choque está descompensado, aí o negócio já está feio. A gente precisa trabalhar as intervenções no choque compensado, beleza? Gente, aí pra gente esclarecer melhor, a gente tem ali o choque hemorrágico classificado em 4, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Classe 1 e classe 2, você vai ter um choque compensado. O que significa isso? Que a pressão arterial vai estar mantida nos valores de normalidade. Já no choque classe 3 e classe 4, você já tem a redução da pressão arterial. Isso está relacionado à quantidade de sangue perdido. Lá no classe 1, você tem uma perda de até 750 ml de sangue. Classe 2, 750 a 1.500 ml. No classe 3, que já começa, né, a descompensar, já é um choque descompensado, você tem ali de 1.500 ml a 2.000 ml de sangue perdido. E o paciente já começa a ter ali uma taquipneia considerável de 20 a 40 incursões respiratórias por minuto. O paciente já começa a ter uma confusão mental associada à hipoperfusão cerebral. E aí, se não tratarmos, ele evolui para o classe 4. O classe 4 é quando você tem uma hemorragia com uma perda de sangue maior que 2.000 ml. Você já tem uma pressão arterial sistólica menor que 60 milímetros de mercúrio, tá? E o paciente já tem uma alteração do nível de consciência muito, muito severa, podendo inclusive estar ali com rebaixamento severo do nível de consciência. Deve estar comatoso, porque já está aí tão hipoperfundido que o cérebro não consegue mais manter a consciência. E aí, gente, o próximo passo é morte, né? Então a gente precisa intervir imediatamente. Então, só para recapitular, para vocês não esquecerem, o choque, ele é compensado quando você tem taquicardia, taquipneia, tá certo? Agora, quando você tem hipotensão, o choque já está descompensado. A gente vê muitas pessoas aí na prática diária falarem o seguinte: o paciente está entrando em choque quando ele começa a apresentar hipotensão. Às vezes a gente só se atenta à hipotensão como um parâmetro de definição de choque. Não, pelo amor de Deus, gente. Hipotensão já é a fase mais crítica do choque, tá descompensado. É um pulo para o óbito. Tá? A gente tem que pensar lá na causa. Primeiro, tá sangrando, alerta. Tá com taquicardia, ele está em choque. Tá bom? E é lá que a gente precisa intervir. Então vejam só, agora como que a gente vai intervir? Né? O que a gente precisa fazer? Trazendo aqui para a enfermagem, a gente precisa imediatamente estabelecer acessos no paciente, acesso venoso periférico, de preferência 2 calibrosos, né, numa veia ali mais calibrosa, pode ser a veia basílica, tá? E concomitante à equipe multiprofissional, o profissional médico vai indicar qual que é o medicamento a ser infundido e a gente vai optar pelas soluções cristalóides para fazer essa reposição volêmica. E aí a literatura fala, principalmente a literatura voltada mais para a parte do trauma, né, que é o PHTLS, ele diz que a gente pode fazer a infusão de cristalóide na proporção de 3 litros para 1 litro de sangue perdido. Claro que não tem como a gente mensurar, foi 1 litro de sangue perdido, como é que eu vou saber disso? É estimado, tá, gente? É um valor bem estimado, a gente tem como lá mensurar, pegar uma garrafa e ver quantos litros de sangue que saiu. Não é assim, a gente vai avaliar, perdeu 1 litro de sangue. Então é 3 litros de cristalóide para 1 litro de sangue. Por que, professor, que a gente faz 3 litros de cristalóide para 1 litro de sangue perdido? Porque os estudos mostram, gente, que depois de 30 a 60 minutos, a gente vai ter somente 1/3 ou 1/4 dessa solução dentro dos vasos, o restante vai estar extravascular. Então, depois de 30 ou 60 minutos, o cristalóide ele vai ter ali 1/3 ou 1/4 do seu volume infundido intracelular, o restante vai estar extracelular.
por isso que faz de 3 para 1, tá? E qual que é o cristalóide que a gente recomenda? A gente tem, assim, os mais comuns, a gente tem soro fisiológico a 0,9%, o soro Ringer simples e o Ringer com lactato. O de melhor opção nessa condição de sangramento, de choque hemorrágico associado à hemorragia, é fazer cristalóides, o Ringer com lactato, que é o que mais se assemelha aí com as funções eletrolíticas que vão ajudar nesse sistema de compensação. Tá? E é claro, a gente trabalhar tentando interromper o sangramento, interromper essa perda de volume, tá certo? E aí, gente, lá no choque hemorrágico classe 1 e classe 2, a gente trabalha bem com cristalóide, reverte bem com cristalóide. Você faz ali cristalóide, o paciente melhora e tá tudo certo. Já no classe 3 e classe 4, na maioria das vezes, a gente vai precisar associar a transfusão sanguínea, tá bom? Então a gente vai fazer cristalóide mais sangue. E o sangue, geralmente, você faz 1 para 1 ou 1 para 2. Uma bolsa para 1 litro ou uma bolsa para cada 2 litros de sangue perdido. Então a gente vai fazer essa transfusão de sangue, beleza? Agora eu queria falar uma coisa em relação ao cristalóide. Tem que ter muito cuidado com o cristalóide, porque tem que ser uma infusão limitada. Não é assim, vou colocar rios de solução cristalóide no paciente. Não pode, até porque você vai diluir esse sangue e o pouco de hemácias que a gente vai ter circulando vão ficar tão espaçadas que elas não vão conseguir manter a perfusão dos órgãos-alvos, como cérebro, pulmões e coração. Além disso, gente, eu não posso infundir cristalóide com o objetivo de aumentar a pressão arterial. A gente não vai pensar assim no choque descompensado. Tá? Não, vou fazer cristalóide até a pressão ficar normal. Não pode. Primeiro, que se eu faço uma normalização da pressão com cristalóide, eu vou diluir os fatores de coagulação, tá? Vou desfazer alguns trombos que estão lá formando para conter hemorragia e eu vou aumentar a hemorragia. Então, o objetivo do cristalóide não é aumentar a pressão arterial, mas sim ajudar no processo de perfusão celular, tá? Por isso que a gente tem que controlar, fazer essa regra aí de 3 para 1 e não fugir muito dessa regra, porque senão a gente vai prejudicar o paciente ao invés de ajudar, beleza? Deixa eu ver. O que eu preciso falar mais? Tá. E o nosso público? Quem são os pacientes que podem apresentar isso? Igual eu falei lá no início do vídeo, os pacientes vítimas de trauma, né, pacientes politraumatizados lá no pré-hospitalar, eles podem apresentar sangramentos intensos, podem apresentar o choque, e é lá que a gente precisa intervir. Inclusive tem um curso chamado de Stop the Blend, que ensina inclusive a população a atuar em situações de emergências voltadas para hemorragias. E, gente, teve uma atualização aí do protocolo de trauma, né, que era ABCDE, agora a gente tem o XABCDE, porque o X está relacionado à hemorragia exsanguinantes. O que são hemorragias exsanguinantes? São hemorragias que a gente não consegue interromper simplesmente com uma compressão direta. Aí tem que fazer torniquetes, enfim. É um curso bem legal, tá? Que vale a pena depois vocês procurarem para fazerem. Vocês acabam sendo certificados pela Escola Americana de Cirurgiões. É um curso bem bacana, tá? Então a gente pode encontrar esses pacientes lá no pré-hospitalar, no intra-hospitalar, no centro cirúrgico, no pós-operatório imediato. E os pacientes clínicos podem apresentar também, Alan, choque hemorrágico? Gente, pode. E aí eu já quero chamar aqui os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, tá bom? E explicar a importância da avaliação do paciente beira-leito, avaliação completa, aquela inspeção bem rigorosa. Não simplesmente abrir lá o quarto, falar oi, boa noite, bom dia, e relatar que o paciente está consciente, orientado e respirando em ar ambiente. Nada disso. Tá? A gente tem relatos de pacientes clínicos que estão cobertos lá com lençol cobertores e acabam tracionando, desconectando o equipo ou perfusor do acesso venoso e começa a sangrar ali pelo catéter periférico. E aí quando você vai ver, o paciente já está em choque descompensado, simplesmente porque desconectou um perfusor, um equipo de um acesso venoso. E o paciente pode ir a óbito na sua frente. Então, no momento da visita, descobrir o paciente, avaliar os catéteres, ver se não tem nenhum sangramento, avaliar tudo certinho. Paciente no pós-operatório imediato, avaliar a ferida operatória, tá? Porque o paciente pode apresentar um sangramento externo.
avaliar a região que foi operada para ver se não tem nenhuma alteração que possa estar relacionada a sangramento interno e principalmente se atentar aos sinais vitais, porque são eles que vão nos indicar um possível choque, tá? Igual eu falei, taquicardia, taquipneia, tá bom? A hipotensão, então a gente precisa verificar os sinais vitais e já pensar aí numa condição de choque. Beleza, gente? Então, trazer essa abordagem bem assertiva, de modo que a gente intervenha precocemente e não deixe o paciente evoluir para uma complicação mais severa, inclusive a parada cardiorrespiratória, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Depois a gente pode conversar em outros vídeos sobre as outras modalidades de choque, mas eu só quero que vocês entendam o conceito de choque, de que forma que isso acontece, de que forma que a gente vai intervir. Beleza, pessoal? Espero ter esclarecido para vocês aí. Qualquer dúvida pode escrever aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço!